Vou chamar o Caissara mais uma vez para atualizar aí as informações da Unespar, Caissara. Qual é a situação de momento aí? Exatamente, Tony. A situação não mudou nada de ontem para hoje, né, Tony? Antes, você sabe, estivemos aqui conversando com o Cleverson Melo, que era o diretor, explicando os motivos da interdição aqui do campus de Paranaguá da Unespar. Mas há uma nota, Tony, de esclarecimento divulgada pela Secretaria Municipal de Saúde, que vem a público informar que a Vigilância Sanitária realizou na manhã de ontem, segunda-feira, interdição do prédio da Unespar Campus Paranaguá. O motivo, Tony, foi a falta de atualização de licença sanitária desde 2008. O local apresenta problema em relação à infestação de pombos e também por usar poço para abastecimento de água, o que não é permitido pela legislação específica. A instituição, Tony, já havia sido notificada a fazer tais regularizações e foram estabelecidos prazos, mas a situação persistiu, não havendo outra saída senão a interdição. Para não prejudicar o calendário de aulas dos alunos da instituição, a Secretaria Municipal de Educação colocou a estrutura das escolas à disposição da Unespar, enquanto a situação não é resolvida. Então, esta é a nota de esclarecimento da Secretaria Municipal de Saúde. O que a gente pode também adiantar, conversando ontem com o diretor, essas férias serão antecipadas e o retorno também, como você até mesmo perguntou para o diretor aqui da instituição, da Unespar, essas aulas então serão repostas novamente. Será então antecipadas as férias, como também será antecipado esses dias para que possa fazer todo o trabalho e retornar com as atividades normais aqui na Unespar Campus Paranaguá. Então a nota é essa, Tony, falando que o problema já existe desde 2008 e continuará interditada. Outras escolas já estão à disposição aqui da Unespar para continuar aí o ano letivo, Tony. Ok, bom, para cumprir esse prazo aí, Caissara, de colocar o prédio em condições, eu acredito que já tem a gente trabalhando aí. Acertei? Não, então eu estive ali dentro, pelo menos eu vi uma máquina, aquela que faz a limpeza, né, lavando algumas partes ali. Mas aqui dentro só mesmo o administrativo, algumas pessoas que fazem esse trabalho durante o dia. Os corredores estão vazios, nem alunos, nem professores, mas assim, Tony, se adequando nas regras que a Vigilância Sanitária impôs, né? Até o momento ali dentro eu não observei nada anormal, Tony. Continua a mesma coisa, tudo parado, tem um prazo, nós falávamos, né? Esse prazo aí de 9 a 10 dias para realizar esses serviços e também retornar às atividades aqui na Unespar. Mas por enquanto, nada, viu, Tony? Ok, Caissara, obrigado. Eu tinha certeza que você ia me dar essa resposta. E eu quero dizer o seguinte, não é nada contra a administração aí da Unespar, o diretor, os funcionários da parte administrativa, porque não cabe a eles resolver todo esse problema. Isso aí já vem se arrastando há anos, esse prédio aí, eu diria, condenado no que se refere à saúde pública, à saúde dos alunos, na verdade, dos professores, e ninguém vai fazer nada. Eu quero muito, mas eu quero muito queimar a minha língua, pedir desculpas aqui no ar, se esse prédio vai ficar pronto durante o mês de julho. Há anos eles estão aguardando esse reparo, veio o governo, foi embora o governo, agora chegou mais um governo, vamos ver. Pode ser que resolva, mas não vai ser em 30 dias não, Caissara. E os alunos vão ter sim, como já fizeram no passado, recente, usar a estrutura de escolas do município e até do próprio governo do estado. Essa instituição é estadual. Obrigado pela informação, até daqui a pouquinho. E agora ao vivo aqui, o doutor João Felipe Zatter para falar justamente, né, doutor, sobre essa questão dessa bactéria, qual é a gravidade, o que pode causar, caso os alunos de repente voltem depois de uma meia sola aí nesse prédio, né, doutor? Boa tarde. Boa tarde, Tony. Boa tarde a todos.
Só corrigindo, né, Tony? Na verdade, o que aconteceu? Na Unespar foi achado um foco de um fungo, né? Não de uma bactéria, de um fungo chamado Cryptococcus, né? Mais especificadamente o Cryptococcus neoformans, tá? Mas qual que é a importância de a gente alertar isso? E é muito importante que o pessoal em casa esteja ciente de que não temos só isso na Unespar, tá? Nós temos na cidade inteira foco de Cryptococcus, né? E o que é importante a gente alertar, Tony? Essa infecção é uma infecção causada por esse fungo que pode afetar tanto a região do nosso pulmão quanto outros locais como a pele e o nosso cérebro, mais especificamente as nossas meninges. E aí, qual que é a importância da gente falar disso? Esse fungo, Tony, ele é extremamente resistente. Ele tem uma cápsula que reveste ele, que faz com que ele resista a ambiente seco, ambiente frio, ambiente quente, independente da temperatura. E como que ele é transmitido para os seres humanos? Através de excreta seca de aves, principalmente pombos. E Tony, você sabe que a nossa cidade está cheia, infestada de pombos. É claro que não é só a nossa cidade. As cidades em geral, cidades grandes principalmente, tem bastante pombo, mas a nossa cidade tem muito pombo. E esses pombos, eles podem conter esse Cryptococcus. E aí, Tony, que eu vou fazer um alerta para o pessoal que está aqui em casa, vendo a gente. Esse pombo, ele vai excretar esse fungo através das fezes dele. Só que essas fezes, elas ficam secas e elas confundem muito com fezes, com pó, com sujeira doméstica. E o que acontece? Aí você vai lá, na maior boa vontade, limpar essa excreta com a vassoura. Só que nesse momento que você limpa, esse fungo ele vai para cima. E aí você tem o primeiro contato com ele. E Tony, o que é importante a gente salientar para o pessoal em casa é o seguinte: ela é uma infecção causada por esse fungo, só que a cada 10 pessoas, 4 delas, se tiver uma boa imunidade, não vai ter absolutamente nenhum tipo de sintoma. Nós só vamos encontrar essa infecção no paciente se fizermos algum exame de imagem, como por exemplo um raio-x ou uma tomografia de tórax. Agora, 6 dessas pessoas podem sim ter sintomas. E qual é o sintoma da criptococose pulmonar? Dor no peito, falta de ar, tosse que pode vir com um pouco de escarro com sangue. E se esse tipo de fungo acabar espalhando para sua corrente sanguínea, ele pode ir para suas meninges. E aí você tem um quadro de meningite, como dor de cabeça, uma prostração, uma letargia e até mesmo alteração da sua visão. E aqui eu quero chamar a atenção, Tony, daqueles pacientes que têm a imunidade comprometida. Os imunocomprometidos, que são pacientes diabéticos descompensados, pacientes com problemas cardíacos, pacientes que fizeram algum tipo de transplante de algum órgão ou até mesmo os pacientes HIV positivos. Esses pacientes, eles estão muito mais suscetíveis a fazer algum tipo de infecção mais sistêmica que pode dar esse quadro de meningite e até mesmo pode deixar o paciente com algum tipo de sequela. Agora sim, Tony, só complementando. Pois não. Como que o médico vai suspeitar que você pode estar com um quadro de criptococose? Claro, você vai falar os sintomas que eu acabei de falar, só que o importante é você falar que tem muito contato com o local de pombo. Então você tem que falar para o médico: olha, doutor, onde eu trabalho tem infestação de pombo, aonde eu moro tem infestação de pombo, aonde eu frequento diariamente tem muito pombo. Então o seu médico vai suspeitar que esse quadro pode ser da criptococose. E aí ele vai pedir um exame, que pode ser um exame de sangue, uma sorologia para criptococose ou uma cultura para fungo, ou pode pedir um exame de imagem, dependendo de onde ele achar que tenha esse quadro infeccioso. Eu quero dizer uma coisa para o senhor: não dá graça entrevistar o senhor. Nós estamos falando tudo. O senhor responde tudo que eu ia perguntar. Já vem preparado para responder tudo, né, Tony? É sensacional o teu conhecimento. A Débora está me passando aqui uma informação importante. Algum tempo atrás, o vereador Adriano Ramos constatou que em alguns estabelecimentos de ensino tinha vestígios, né, do pombo e tal. Esse público também sofre algum tipo de risco, doutor? É como eu bem falei, Tony, na verdade, todo mundo que está exposto a isso pode sofrer. É claro que crianças, gestantes, pacientes que têm uma imunidade mais comprometida têm um risco muito maior. Veja, como eu disse, Tony, pombo é uma infestação de cidade, uma infestação urbana. Tanto é que a criptococose, ela é uma doença urbana, pela transmissão através da excreta do pombo. Agora, o que tem que ficar claro para a gente aqui? São as medidas de prevenção, Tony. Como
que você vai se prevenir aí na sua casa dessa criptococose, dessa doença do pombo, né? A famosa doença do pombo. Olha, primeira coisa é ter a higiene de casa, né? Então, se você observar algum tipo de excreta na sua, de fezes de pombo, ou até mesmo pó na região da sua casa, do seu estabelecimento, ao invés de você passar vassoura, umedeça. Passe cloro primeiro, tire isso com um pano umedecido, assim você não vai ter o contato. E se você for ter o contato, coloque máscara e coloque luva. Outra situação, não deixe ter criadouros de pombo na sua casa ou no seu trabalho. Né? Faça uma vedação do buraco com uma tela, por exemplo. Não fique alimentando pombo na rua. Eu vejo muita gente que adora jogar milho para o pombo. Eu entendo que tem um cuidado com os animais, mas tomem cuidado que eles podem transmitir doença para vocês. Então, não fiquem alimentando pombo com milho ou água na rua. É importante que tenha essa prevenção. E outra coisa, é importante também a gente salientar que esse tipo de infecção fúngica não transmite de pessoa a pessoa e também não transmite com o contato direto com o pombo. Se você pegar o pombo com a mão, isso não significa que você vai pegar a doença. A doença, ela está na excreta do pombo, está nas fezes do pombo. Bom, tem uma telespectadora que ligou aqui e falou exatamente o seguinte: uma vizinha minha tem um ninho de pombo na casa dela. Aqui, de que maneira, qual é o procedimento, a quem ela deve comunicar, a vigilância sanitária, enfim, doutor? Ótimo. Se isso ocorrer, você deve imediatamente comunicar à vigilância sanitária, que é o órgão fiscalizatório para esses tipos de situações na nossa cidade. Né? Você não pode, de maneira alguma, intervir nessa situação e muito menos ela, a sua vizinha, deve também intervir e ir lá e retirar o ninho de pombo. Né? Então, deve inicialmente comunicar à vigilância sanitária, ela vai saber que atitudes tomar para fazer a retirada desse ninho de pombo, tá? Mas esse é o órgão que vai fiscalizar e que também pode executar a ação de retirada desse ninho de pombo. Tá certo. Agradecer ao senhor mais uma vez aí pela colaboração. O senhor continua interagindo com o pessoal aí no Facebook, né, doutor? Isso, Tony, eu quero deixar aqui para vocês o meu WhatsApp até, que eu diretamente falo com vocês. Eu sempre digo que é muito bom se vocês puderem ter esse contato com o médico, até tirar as dúvidas conosco, tá? Então, o meu WhatsApp é o 041 99 134 8913. Tá? Se puder botar depois aqui pra gente, para o pessoal poder anotar, porque ali eu tenho contato direto com as pessoas para poder responder as perguntas e eu faço questão de respondê-las quando elas fazem. E hoje à noite, pelas 19 horas, eu vou fazer uma live no Face, no meu próprio canal, no Dr. João Zatter, que a gente vai responder as perguntas das pessoas sobre essa questão. Isso já era um assunto, Tony, que eu queria abordar faz bastante tempo e, claro, essa questão da Unespar calhou de abordar, porque eu vejo muito paciente com foco de criptococose no meu consultório. Então já é bom a gente abordar essa situação aí. A produção está pedindo para o senhor repetir o telefone. Ótimo. É 041 99 134 8913. Conseguiu pegar aí, Durdinha? Tá, beleza. E qualquer dúvida, quem não conseguiu anotar, pode entrar em contato com a televisão, que a gente passa aí, o senhor autorizando, a gente repassa o WhatsApp. Pode repassar, compartilhar. Na verdade, essa é uma forma que eu achei de poder ter um contato mais próximo com as pessoas, para elas poderem tirar dúvida. Então a gente tem que utilizar essa tecnologia para poder ficar mais próximo dos nossos pacientes, das pessoas em geral. Então fica à vontade, pode compartilhar com Deus e o mundo, com quem vocês quiserem. Tá na tela lá, doutor, confira lá se está certinho. Isso, 99134 8913, ótimo. É isso mesmo. Mais uma vez, doutor João Felipe Zatter aqui com a gente, muito obrigado pela contribuição que o senhor tem dado aí e se colocado à disposição. Não é qualquer médico que coloca o WhatsApp no ar, e muito menos que se preocupem em interagir através aí da sua página e tal, esclarecendo os problemas. Então fica aqui o nosso agradecimento mais uma vez. Obrigado, Tony. Obrigado, uma boa tarde a todos vocês, eu estou à disposição. Tá. Tchau, tchau. Um abraço, doutor.